Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Alquimísticos, comigo, Cris Gouveia, que sou embaixadora da paz, sou terapeuta holística e também sou diretora do meio ambiente de uma instituição de mulheres chamada Mulheres Solidárias. Enfim, e estou aqui hoje com uma pessoa muito querida, conheço ela há alguns anos já, também é embaixadora da paz. É uma heroína, né, do nosso Brasil, eu considero, porque ela luta por uma causa muito nobre, por esses seres que não têm como se defender, que são os animais. Então, eu estou aqui hoje com a querida Carol Mourão. Muito bem-vinda. Olá, gente. Obrigada. Convite carinhoso. Emocionante te rever, Cris. Também, faz uns anos que a gente não se vê. E como nada é por acaso, né? A Carol, ela não mora em São Paulo, ela mora em Brasília. E eu comentei com ela esses dias sobre uma pessoa que veio no programa aqui, o Saulo, que foi o último entrevistado, que ele falou a questão das girafas. Eu já corri para Carol, falei, Carol, eu preciso saber dessa história das girafas direito. E ela, ai, Cris, eu estou em São Paulo. Falei, então vou te entrevistar, se você puder. E está aqui ela hoje para falar não só sobre as girafas, mas sobre todos os animais, sobre todas essas questões que ela acompanha muito de perto, né? Então, a Carol, ela é jornalista, ela é articuladora da Agenda dos Animais há 20 anos e também é presidente da Confederação Brasileira de Proteção Animal, que abriga entidades regionais de proteção por todo o país. Também embaixadora da paz, junto comigo, no mesmo lugar, e é fundadora do Partido dos Animais do Brasil. Muito bem-vinda, Carol. Estou muito feliz de você estar aqui novamente. É uma honra muito grande a gente poder lembrar um pouco. E esse convite seu foi muito especial para mim. Não é coincidência. Acho que chegou a hora de falar sobre o que aconteceu com as girafas e esclarecer, né? Esclarecer outros tudo. Assuntos. Sim. Inclusive o vídeo que eu fiz para ela, que eu faço um vídeo para todos os meus convidados, fazendo um resuminho da vida deles, para vocês entenderem um pouco do que a pessoa faz e gosta. Ela falou que até a música do Robin Williams, ela tinha falado sobre a música ontem. Então, a gente comentou que isso é uma alquimia, né? A vida é uma grande alquimia e esses encontros e reencontros sincrônicos, né, realizados não por acaso, né, tudo tem a ver com destino, né, são uma grande alquimia também de Deus, né, nas nossas vidas. Amém. Então, a Carol já participou. Me conta, como é que você é uma pessoa que você veio do Piauí, né? Me conta a sua história um pouquinho. Se apresenta para as pessoas como é que tudo começou, como é que você abraçou essa causa animal. O que te fez ter essa paixão por esse assunto? Porque você realmente tem que ter muita paixão por esse tipo de assunto para enfrentar desafios tão grandiosos como a gente enfrenta não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu sou piauiense, minha família é Piauí e Ceará, mas eu cresci em Brasília. Eu cresci em Brasília e me formei dentro da Câmara e do Senado, porque eu já fazia trabalho aqui e ali, sou jornalista. Sim. E na assessoria que eu fiz para o então presidente do Senado, Renan Calheiros, eu era assessora de imprensa dele e me deparei com o PL das castrações que eu havia sugerido alguns anos antes para um deputado, o autor do projeto, e ele já faleceu. E esse PL caminhou sem mim, ele caminhou naturalmente. E ele venceu o processo legislativo da Câmara, na primeira fase dele. E aí, esse encontro de projeto abandonado com a minha vontade de auxiliar aconteceu. E aí E aí você não parou mais. Dei um jeito dele ser aprovado no Senado. Ah, muito bem. A gente pegou ali no laço e encaminhou, encontrou mecanismos no processo legislativo que aquilo passasse sem muito alarde, sem muita questão.
E aí ele recebeu uma emenda, um ajuste que eu fiz, importante ajuste, que é a obrigatoriedade dos municípios encastrarem. Até então, demorou ainda alguns anos. Só em 2017 se tornou lei esse projeto. A partir dele, outros tantos projetos nasceram. Essa batalha pela aprovação desse projeto se consolidou em 2014, quando a gente começou a Campa Animal, que é a Campa uma Animal, eu vi mobilização aqui. anual para votações de projetos de lei federais de interesse do tema. Esse Acampa Animal é uma semana oficial de relacionamento com parlamentares. Então, uma coisa muito importante para ser falada aqui e que eu defendo muito é que independe de partido, né? Partido político é uma das coisas que mais atrapalha a política no Brasil. Partido político é uma das coisas que mais atrapalha o desempenho das pessoas que realmente querem servir aos outros, né? Porque você tem que ter um dom muito grande para estar servindo as pessoas, seja nessa causa animal, seja na causa dos idosos, seja na causa das crianças, seja na causa do meio ambiente de uma maneira geral. Você tem que realmente amar aquilo que você faz e não estar nisso por ganância. Então, eu sou muito a favor do fim dos partidos políticos. Eu falo muito sobre isso. Eu acho que as pessoas têm que prevalecer na essência, né? E a essência da Carol é essa. A Carol, a Campa Animal é uma reunião que você faz com outras pessoas para vocês poderem debater essas questões, né? O Acampa Animal é a semana anual de mobilização de relacionamento entre sociedade civil e parlamentares, para que aumente a sensibilidade deles naquele período e que a gente consiga, então, votar, colocar na pauta dos plenários ou dos plenários de comissões ou no plenário principal, que é o plenário Ulisses Guimarães, uma votação relevante por ano, né, de alguns projetos ou de um projeto que tenha sido selecionado por um acordo político entre situação e oposição, para que a agenda caminhe. A política, ela é necessária. Não se pode viver sem negociação política, né? O cenário ideal seria, na minha opinião, o voto direto ao candidato ter acesso direto àquele voto, mas a gente ainda tem que passar pelos partidos. Não se pode ter uma candidatura avulsa ainda, a lei não permite. Então, o partido político realmente, ele filtra esse direito direto entre sociedade e o candidato. É um problema, precisa ser discutido, isso ainda não foi resolvido. Você sabe que, Carol, que só... Mas é necessário, a gente tem que fazer acordos políticos para a agenda dos animais entrarem na pauta. E a gente faz muitos sacrifícios, os animais também fazem muitos sacrifícios para tentar o mínimo de bom senso ali para um avanço. O que interessa é um avanço. É que esse ano seja melhor do que o ano que vem na legislação brasileira voltada às melhores práticas, ao bem-estar, à saúde pública. Tudo isso é um organismo só. Sociedade e animais pertencem a um só organismo e separar isso é uma bobagem. Sim, eu passo essa ideia para todo mundo que eu conheço, que eu falo que o certo seria fazer um BBB de políticos, para você ver como é que é a personalidade da pessoa no dia a dia, né? Que isso é muito importante. O caráter da pessoa, a personalidade dela, para ver como é que ela lida com as coisas pequenas da vida, ela vai lidar com as maiores. Porque se você não sabe administrar a sua cozinha, você não vai saber administrar um país. É um exemplo bem... É uma boa ideia essa. Eu tô falando para todo mundo. Botar um grupo no BBB, sortear esse grupo. E aí o ganhador pode se candidatar. E a gente poder também conhecer melhor o perfil dessas pessoas, Sim, exatamente. Né? Porque não é só o que elas falam sobre si, é o que a gente observa sobre elas. Sim, sim. Carol, me conta um pouquinho das suas conquistas. Quais foram suas maiores conquistas, seus maiores desafios nesses 20 anos que você está dentro, não só da Confederação, mas dentro dessa articulação toda como defensora dos animais? Bom, o principal desafio é permanecer na agenda, porque a gente tem que pagar conta,
e ainda tem que fazer essa articulação. Sim. E ainda não há um mecanismo muito claro, digno, que pague a conta e que você possa passar o seu tempo inteiro trabalhando para os animais. Então, esse é o primeiro desafio que a gente vem vencendo ao longo desse período. Então, a gente teve muitas operações, a gente teve crises dentro da proteção animal, a gente teve romantismo que a gente teve que enfrentar e amadurecer por todos os lados. Eu amadurecendo nos meus processos, as organizações e instituições que eram parceiras passaram a não se entender mais, houve um colapso dentro da proteção animal que só agora está voltando, um início de restauração. Teve o problema ideológico que separou e que rompeu o trabalho para os animais. Então, todo mundo é muito bom até se chocar com suas próprias Dilemas, limitações e dilemas. Então, esse último aprendizado, que foi essa questão ideológica entre direita e esquerda, e os animais acabaram mais uma vez imprensados nessa roda esmagadora, porque é impiedosa a roda política. E todos os ismos não ajudam os animais. Então, eu já vinha alertando isso desde 2014. Em 2014, houve aquele excelente trabalho feito em São Paulo, que foi o resgate dos animais do Laboratório Royal. Ah, eu lembro. Você estava envolvida também. Não, eu estava envolvida no de Brasília, porque a gente, no mesmo ano, fechou o maior laboratório de testes de animais na América Latina, que era no Distrito Federal. Lá a gente fez diferente, aqui o ativismo atuou mais. Lá foi uma operação mais estratégica com a Polícia Federal. Então, o meu mecanismo de atuação é mais silencioso. Não significa que seja melhor ou pior. O que importa é o resultado. Eu sempre questionei isso. Temos isso, uma série de ações, o resgate dos ursos. A gente conseguiu a primeira ursa. Eu briguei com o meu estado. Da marcha, né? O meu estado, o Piauí, meu estado natal. Eu entrei num confronto porque, amigavelmente, a gente não conseguia tirar a ursa daquela piscina quente que era no zoológico de Teresina, que é irregular, é um absurdo. Não deveria nem existir, porque ele é uma área de proteção permanente. É mais grave do que só ser ruim. Então, eu tive que entrar num acordo depois, compor com o governo do estado, para a gente conseguir pedir a interferência de uma mulher, que era a vice-governadora, que foi muito sensível naquela oportunidade. E a Margarete, a Margot, um beijo para você, Margot, competentíssima, Margarete Coelho, a quem eu devo muita gratidão, e todos os animais, porque a partir desse acordo, a gente aprendeu a fazer acordo, não só a fazer conflito. Sim, e importantíssimo. É um passo muito grande que a gente deu. E a Ursa Marcha abriu uma porta no tempo e espaço para tirar outros 9 ursos que foram removidos. Foram para o Rancho dos Gnomos, que a gente também teve muito conflito com isso, mas a gente agradece, porque também houve um processo de amadurecimento. Tudo é amadurecimento. Então, a gente sabe que hoje o Rancho dos Gnomos realmente é o melhor lugar para esses animais exóticos de grande porte, mas precisa também de ajuda, de apoio. E aí, outros processos. Aí vem as castrações. A gente aprovou a lei, mas não tem a regulamentação. Então, os veterinários móveis não podem atuar em favor das prefeituras, que precisam contratar equipes móveis para acessar os rincões da sua região, mas é um processo quase que irregular. Então, a gente está agora nessa batalha específica junto à DPU, buscando um acordo da Defensoria Pública da União, mediando entre Confederação Brasileira de Proteção Animal, a qual eu presido, e o Conselho Federal de Medicina Veterinária, para a gente compor uma resolução mais clara, que coloque as regras do jogo, para que os veterinários móveis, essa atividade se amplifique, que abra um novo mercado. Sim, por que não? Tem que ser um mercado mercado responsável de veterinária móvel, com regras claras. Então, essa foi outro desafio que está acontecendo.
E a gente está caminhando com uma série de frentes aí, de animais. Tem as girafas. Esse caso das girafas Então, são explica um muitas pouquinho. frentes. A gente tem muito assunto para falar aqui. Vamos falar um pouquinho só sobre essas. Eu vi algumas vans móveis, né? Eu estava vendo, estudando o assunto, eu vi que algumas pessoas já atuam com isso em cidades, principalmente no interior, né? E isso é um problema muito sério de você, por exemplo, eu tive 20 gatos. Hoje em dia eu tô com 6 só. Mas eu castrei todos eles. E se eu não tivesse castrado, já, na minha casa já passaram mais de 500 gatos. Eu fui doando os gatinhos que Imagina. nasciam, né? Só que era caro fazer isso. É caro. E ainda é. Para um gato custava, sei lá, R$ 200, R$ 250 cada macho. Cada fêmea era mais caro ainda, era R$ 350. Então, imagina se eu fosse castrar todos ao mesmo tempo. Claro que eles foram nascendo. Alguns. Teve um que eu perdi agora, depois de 20 anos. Ele viveu 20 anos. Mas já há uns 10 anos, todos eles. Não tive. Há 10 anos que não tem mais nascimento de gatinho na minha casa. Né? Os que estão lá são os que já foram castrados, enfim. Gateira. Eu sou gateira, já fui cachorreira também, já tive dog alemão. Mas, assim, é muito importante você que está ouvindo a gente, você que gosta de animal de estimação, ter essa noção de que você precisa saber o que fazer com eles, né? Não é só... Tem essa questão da castração, que a Carol vai explicar, mas tem a questão da alimentação, você tem que levar em veterinário, não é barato, né? Principalmente quando eles ficam mais velhinhos. Então, tem que ter bom senso, né, Carol? Tem que ter bom senso. Pegar animal exige não só um impulso, você não pode ficar com o animal por impulso, pura e simplesmente. Embora seja uma necessidade dos animais serem resgatados o tempo todo, porque precisa de planejamento mínimo, esse animal vai precisar comer, ele precisa tomar vermífugo, ele precisa de cuidados, né? Então, planejamento familiar hoje inclui o animal. O orçamento daquela casa tem que incluir a ração. Você não pode cortar a ração quando falta o dinheiro do chopp. Então, isso acontece muito ainda. Ah, é? Que As absurdo. pessoas, elas pegam, consomem animal de raça que vê numa feirinha, compram animal, dão de presente. É um elefante branco, é um cavalo de Troia. Você dá para uma pessoa um animal, sem avisar ela que você vai dar para ela um filho. Que você vai cuidar durante 10 anos, 12, 15. Vai viajar, tem que incluir esse animal. Então, chama-se posse responsável, tutela responsável. É preciso evoluir, avançar nesse ponto, porque senão a gente tem uma nova geração de adotantes que vai trazer um novo problema, né? Que não planejei, aí desconta no animal, fica com raiva do animal, abandona o animal, às vezes no próprio quintal, o que também acontece muito. Você não abandona o animal na rua, mas você abandonou o animal na sua vida. Nossa. E animal acorrentado no fundo de quintal, no quartinho dos fundos. Eu não gosto nem de saber dessas isso coisas. tudo acontece. São muitas, é um arco-íris de questões, mas que começa pela tutela responsável, começa pela castração. Tem que castrar macho, tem que castrar fêmea, tem que abrir o mercado de castração móveis. Existem as ilhas, existem as regiões mais pobres afastadas. dos municípios. O Brasil é um continente, não é fácil fazer essa gestão pública. Os prefeitos estão encurralados com a obrigatoriedade de fazer, que a gente conquistou, mas a irregularidade em fazer. Tem o orçamento que a gente incluiu esse ano, 2 emendas ao orçamento da União. Não havia previsão orçamentária para castrar cães e gatos mais uma vez no orçamento da União. Todo ano tem que vigiar na votação da lei orçamentária. Não existe política pública sem orçamento público. Então, tudo que se fala, tem muito herói chegando, são todos bem-vindos, né? Sim. Vereadores, deputados estaduais, são todos bem-vindos, necessários. Essa bancada tem que aumentar,
Mas não basta ser herói, tem que participar, tem que dar um retorno. Tem que arregaçar a manga, tem que né? arregaçar a manga e tem que garantir orçamento. A gente tem uma bancada hoje de animais maior do que nunca, é um sonho que vem acontecendo. É preciso treinar esses parlamentares para que eles encaixem, Entendam o que estão fazendo, né? entendam qual é a missão deles ali dentro nesse tema. E eles são bem-vindos, são todos bem-vindos, todos os heróis, é uma nova geração. A vaidade das gerações anteriores, ela está sendo superada pela necessidade de continuar. Então, o amadurecimento está acontecendo e por um milagre, eu não sei como, depois de todo esse colapso econômico que vem acontecendo, climático Imagina com esse calor, político, né? ainda a agenda dos animais, ela é forte. Os animais são fortes. A agenda permaneceu. Eu previ até uma queda de interesse por conta da prioridade humana, das necessidades humanas num tempo de crise. Mas os animais são mais fortes do que a gente pensa. E a agenda dos animais está se fortalecendo, por incrível que pareça. Isso é um ponto importante. Então, você que está aí na ponta, batalhando pelo animalzinho do bairro, da casa, da família, você que está querendo ser vereador dos animais, deputado dos animais, senador dos animais, a gente já tem, sejam bem-vindos. Mas precisa contemplar a castração dos animais como prioridade, como regra de ouro da atuação parlamentar e também da sua atuação na sua associação, no seu bairro, como prioridade. Fêmeas e machos castrando. Você que é veterinário tem que apoiar a nossa mobilização pela nova regulamentação dos mutirões móveis de castração, porque é um mercado que se amplifica, ele não concorre com clínicas fixas, assim como o mercado de hospital caro não concorre com o mercado, o SUS. Sim, são públicos distintos, necessidades distintas, e não são, eles não são concorrentes. E nem no orçamento eles são concorrentes. Então, não se preocupem que você botando orçamento para o animal, você não vai tirar da saúde pública. Ao contrário, você colocando orçamento para a saúde animal, você economiza lá na ponta no SUS, no tratamento de zoonoses, porque os boletins epidemiológicos apontam claramente um aumento de zoonoses por conta da progressão geométrica populacional, que está fora de controle, e isso se resvala lá no SUS. Então, tudo é economia. Aumento de consciência e essa benevolência, ela não é só piedade e amor. É inteligência econômica, política e estratégica, né? Carol, eu lembro que a gente conversou uma vez sobre a questão do transporte de carga viva, lembra? Sim, a gente Você abriu fez uma um ação. estudo, a Carol, ela, como eu falei, ela vai profundamente nos assuntos. E eu lembro quando estava essa questão de transporte mudando da castração para os bois, né? Você não é vegana nem vegetariana, né? Não sou. Tá vendo? Eu sou vegetariana, mas mesmo assim a Carol tem uma consciência muito clara sobre os malefícios que esse transporte da carga viva dos bois. Lembra que a gente conversou? Lembro perfeitamente. Foi pouco antes da epidemia. A carga viva é um absurdo. Fala um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem. A carga viva é a fotografia da miséria sanitária do Brasil, né? Se alguém quiser resumir qual é o tipo de miséria sanitária de terceiro mundo que o Brasil experimenta ainda, é não castrar e enviar carga viva para fora do país. Isso diminuiu, aumentou? Como é que está essa questão hoje em dia? A carga viva aumentou, como nunca, né? Não importa, ela começou na gestão do governo Dilma, com a Cátia Abreu como ministra, depois do boicote da carne fraca, que foi aquele flagrante da Polícia Federal sobre a imundície que estava... a imundície sanitária que estava sendo tratada, que estavam sendo tratados os cortes nacionais, e aí veio o flagrante da JBS, aquilo tudo veio à tona,
E aí houve um boicote dos Estados Unidos com os cortes nacionais. Para tampar esse gargalo econômico, para se sobrepor, desviar desse bode econômico que aconteceu, então a ministra de Agricultura da época e Pecuária, a Cátia Abreu, ela trouxe uma solução mágica que não existe. Ela passou a se relacionar com o Irã e com o Egito, encaminhando, aquele governo Dilma encaminhou para o Irã e para o Egito, passou a encaminhar proporcionalmente o mesmo volume de animais vivos para o Irã, e que também causou um problema de saúde, ali, né? um embrião de problema diplomático que está sendo discutido agora na guerra de Israel contra o Hamas. Então, começou ali, no Brasil, essa questão esse descortino dessa verdade que vinha acontecendo, de segredos internacionais, de apoio de esquerda ao Hamas e o arrepio da direita que também veio se aquecendo para chegar naquele momento de Bolsonaro versus Lula, que não foi bom para a economia do Brasil, e a gente está tendo que recomeçar, remontar os escombros da nossa economia, e as pessoas já sabem que isso está acontecendo, não importa ricos, pobres, veganos ou carnistas, não importa. Todo mundo está sentindo na pele que chegamos a um arrepio e que a gente precisa se reentender no centro. Né? Acima o ponto do de bem equilíbrio, e do mal, né? Ponto de equilíbrio. Porque bonzinho e malzinho tem de todos os lados. Sim, sim. Né? Fora isso, é muito romantismo e muita ingenuidade. E eu abri uma ação naquela ocasião, uma ação popular. Eu lembro que você falou até da terra, né? Que estava com problema na terra. Isso, ação popular lá em Barcarena, era os bois que saíam de Barcarena, no Pará. E a gente abriu uma ação popular sobre isso. E questionando tudo isso, depois o Fórum Animal também continuou trabalhando nesse assunto. Tem todo o meu respeito, o Fórum Animal nesse assunto, no das girafas também, que é o autor da ação das girafas. Mas o que me impressionou e que não foi nenhuma surpresa, que eu já vinha lidando com o Ministério Público há muito tempo, que o processo era riquíssimo em provas. Eu lembro, eu li. E ele respondeu uma palavra, a palavra do Ministério Público, e arquivou a nossa ação popular. Ciente, ponto. Ciente, ponto. Ciente, mas não me interessa. Ministério Público Federal. Então, foi uma vergonha. Uma vergonha completa. Carol, fala um pouquinho das girafas. Vamos entrar na questão das girafas e como é que a gente pode fazer para ajudá-las? Que eu quero que alguém que vá assistir, já que essas sincronicidades, né, tem o lado bom, eu quero que alguém que está assistindo, de repente, possa também abraçar essa causa e ajudar a resolver esse problema. As girafas, as 18 girafas, elas são frutos de um flagrante de tráfico internacional de animais promovido pelo Bioparque do Rio de Janeiro. Então, se há alguma dúvida, foi o Bioparque do Rio de Janeiro que traficou as 18 girafas. Eu falo isso assim, com a tranquilidade técnica dos fatos. E as girafas, como uma mercadoria apreendida, ficaram no meio do caminho. Não foram distribuídas para os outros zoológicos, no tráfego de animais, que também ocorre entre zoológicos, fruto de tráfico de animais. Então, esse é o problema dos zoológicos, além deles serem hipossuficientes e não conseguirem fazer a gestão adequada desses animais em loco. Né? Não tem capacidade para isso. Eles são puxadinhos políticos, de indicações regionais, de partidos políticos, e muito pouco vocacionados. Para vocês terem uma ideia, o Zoológico de Brasília, ele sequer tem veterinário no quadro da capital do Brasil.
E o resto tudo é maquiagem muito mal feita e meio fio mal pintado. O zoológico do Piauí, ele é uma área de proteção permanente. Lá não pode ter um camundongo dentro de uma grade. É uma APP. Dos graus de áreas de proteção animal, é o grau mais alto. E é um zoológico no meio da cidade com a gestão sanitária nojenta, né? E até hoje ele está aberto com os animais morrendo à míngua, mato entrando dentro de jaula. E é uma situação vergonhosa. Há uns anos atrás, até hoje, eu imagino, e você falou nisso num podcast, que as pessoas tinham que ter um acesso aos animais de uma maneira mais virtual, que a gente está tendo agora esse desenvolvimento tecnológico. Então, você pode ter contato com os animais sem estar diretamente em contato com eles, né? Eles podem estar no habitat natural deles de uma maneira mais confortável. Inclusive, eu soube que até baleias e animais de grande porte são presos dentro do mar. Você sabia disso? Sim, sabia, golfinhos. Nossa, isso aí O CIA World ainda está fazendo desumano entretenimento. Demais, assim, a gente vê aquelas baleias do CIA lá nos Estados Unidos batendo a cabeça na parede da piscina. E eles substituem esses animais que tentam suicídio. Animais também tentam suicídio. Eles têm ciência, inteligência suficiente e percebem muitas vezes uma forma fatal de sair dali. E eles ficam tentando. A última baleia morreu agora há um mês, né? Do Sea World, e ela batia a cabeça, né? Incessantemente, para tentar morrer. Nossa. E assim acontecia também com o elefante. Os elefantes fazem muito isso. A ursa marcha que a gente tirou do Piauí, ela batia a cabeça e fazia movimentos repetitivos típicos de loucura. E ela melhorou depois? Ela melhorou, ela ficou linda e maravilhosa no Rancho dos Gnomos. A gente tem ela tá as viva fotos ainda, não? Ela morreu, infelizmente, morreu mas morreu acolhida. Tá. Ela morreu 2 anos depois, infelizmente, mas ela já ela estava já muito debilitada e ela teve realmente o melhor tratamento possível no Rancho dos Gnomos, com cachoeira só para ela. Eu lembro. E uma coisa assim, o melhor que a gente podia fazer como sociedade civil organizada foi feito. Sim. Não era o ideal não existe. É impossível devolver animais exóticos para suas fontes, quase impossível. Até porque não há mais habitat. Você traz um leão para cá, os leões lá são controlados por caça. Caça controlada dentro das regiões de proteção. Os elefantes também. Tem um manejo de caça desses elefantes, infelizmente, dentro da região. Porque eles não podem aumentar... Ultrapassar um número. Não podem ultrapassar o número, porque aí você não vai ter não vai ter alimento suficiente. Aí as pessoas dizem que eles vão invadir as áreas humanas. Não, os seres humanos é que estão invadindo. Sim. E assim acontece com as onças. O projeto do Valdir Colato, que não foi reeleito, graças ao trabalho de todos nós juntos, e não ao meu trabalho. Sim. Embora eu tenha ido para a Polícia Federal me explicar, e o processo foi arquivado. Então, as onças também não invadem áreas agricultáveis, não. As áreas agricultáveis é que invadem a área que essas onças já vivem. Então, esse conflito, ele existe, ele é inevitável e o manejo precisa existir em harmonia com a opinião da sociedade civil organizada. Há que se ter uma solução sempre melhor do que a que está sendo usada. E aí, esse é o nosso trabalho. É muito volumoso. Não, e assombroso, né, literalmente. Eu fiz um site, que eu não sei se todo mundo sabe, se chama todoscontracaça.com.br. Eu fiz para Amparo Animal há uns anos atrás, mas tem vários institutos que estão envolvidos dentro desse site, inclusive lá tem todas as leis que as pessoas precisam saber. Essa principal da lei não só contra a caça, a gente brigou muito contra o Valdir Colato, né? Esse site foi uma
né, foi uma amostragem bem detalhada de tudo que acontece. Inclusive, lá tem uma parte que fala dos tráficos de animais silvestres. Eu vou só citar aqui para as pessoas entenderem a dimensão do problema. É uma das principais causas de extinção dos animais. É a terceira atividade clandestina que mais movimenta dinheiro no planeta. Fica atrás do tráfico de drogas, armas, pessoas, mulheres, principalmente órgãos. Os principais destinos são laboratórios e colecionadores. Inclusive, os zoológicos, eles começaram como? Eles começaram com reis que queriam se exibir nas festas, então eles traziam de outros países animais exóticos e deixavam no jardim deles, né, nos jardins. E aí isso continua acontecendo até hoje, mas para essa questão os principais destinos são laboratórios e colecionadores. Segundo fontes, né, são cerca de 38 milhões de animais que são retirados do seu habitat natural para serem traficados. É muito triste. As principais regiões são Norte, Nordeste, Centro-Oeste. O estado da Bahia é o pior de todos. Os consumidores daqui de São Paulo e Rio de Janeiro também são os piores de todos. Vem tudo para cá. E 99% desses animais são comercializados dentro do próprio Brasil. E essa é a pior de todas as notícias, 9 em cada 10 morrem. Simples assim, né? A gente tem que trabalhar o acolhimento das pessoas que não sabem ou que preferem não saber o que acontece por trás dessa encomenda que é quase um fetiche. Atender a um fetiche, você ter a vontade de ter aquele animal fofinho, aquela raça bonitinha, miudinha, anã. Você está estimulando, sem saber, cruzas genéticas indevidas, muito sofrimento em saúde, muito caro tratar animais que têm essas síndromes. As origens também. Essas síndromes com cães e gatos acontece muito de raça, que quem está vendendo não está preocupado, na maior parte das vezes, se esse animal é irmão e irmã da mesma ninhada colocado para cruzar, para fazer nova ninhada. E assim se multiplicam os canis clandestinos no Brasil, filhotes, irmãos, que são matrizes de uma geração. E aí você tem os problemas genéticos, e isso é um problema de alto custo para quem tá comprando e trazendo para dentro de casa. Aí você você passa a amar aquele animal e você vai ter uma despesa maior do que você imagina, porque você vai gastar tudo o que você tem para tentar resolver ou diminuir o sofrimento desse animal. Porque você está envolvido na questão. Então, é um problema de dano moral mesmo, de saúde pública e tudo isso. Mas a gente tem notícias boas também, né? Fala um pouquinho das notícias boas, Carol. É um assunto super tenso, assim. Sim. Porque a gente está num processo de conscientização e ele é duro mesmo. Desde os parlamentares até aquela pessoa que quer um cachorrinho ou que quer ir para um zoológico. Mas meu filho não vai ter oportunidade nunca de ver uma girafa. Vai ter. Existe tecnologia para isso. Fala dessa tecnologia, como é que é? Existem os cinemas, né? É o mesmo princípio do cinema 3D, 7D. Existem aquelas abóbodas que você entra e projeção barata de cinema, você já projeta o universo, você se coloca no meio da galáxia, numa viagem no tempo, você tem sensações com óculos. Existem programações hoje tecnológicas que são baratas, que podem substituir a atividade de zoológico, colecionismo, que é uma lei dos zoológicos do Brasil, que permite o colecionismo, é do século XVII. Então, a gente precisa dar espaço tecnológico nesses ambientes de zoológico, não precisa demitir as pessoas, indicados políticos, para que tenham um puxadinho ali. Não é isso que a gente está propondo. Nem acabar com os zoológicos. A gente quer acabar com essa versão de zoológico. Você pode ter um zoológico, um local onde tem todas as espécies brasileiras e do mundo,
colocar as pessoas tendo experiências, as crianças. Existem, para você saber, Cris, experiências 7D que são não recomendadas para cardíacos. Por exemplo, você pode simular um ataque de um leão contra você. Você pode simular situações de diferentes... Com emoção ou sem emoção, né? muito mais emocionante, sim. muito mais interessante. Sim. Com a sensação real de dimensão, de tamanho, da sua fragilidade, do que aquele animal representa, sendo ele muito mais interativo, vivo, né? Muito mais interativo. E você pode promover isso nos hoje zoológicos, né? Isso tem que acabar, tráfico de animal, distribuição de animal traficado. Ah, mas os zoológicos são centros de conservação genética, pesquisa e conservação não é. A grande maioria dos zoológicos não tem condições de ter animal nenhum lá dentro. Não, eles não podem fazer pesquisa de conservação genética. Sim. Primeiro ponto, é mentira. Conservação genética você faz com animal perfeitamente saudáveis. Os PCRs, os estudos clínicos desses animais, são todos problemáticos. Você não pode fazer uma reserva genética de um animal doente. Ponto. Já não é um lugar de pesquisa, a não ser pesquisa viral, é verdade, né? O maior virologista do mundo não precisa de um laboratório tecnológico fora dos zoológicos. Ele fala assim, eu não preciso de um laboratório. Eu vou nos zoológicos e descubro novos vírus nos zoológicos do mundo inteiro. Então, ele é um centro de pesquisa viral. De doenças. Ele é um centro de pesquisa de doenças, né? Existem mais de 20 doenças intratáveis para o ser humano que você pode pegar num zoológico. Já pensou? Você está levando seu avô, sua filha, seu filho, seu marido, sua esposa, seu namorado. Então, as pessoas... eu tenho uma não tem noção, eu abri uma ação em Brasília contra... o governo do Distrito Federal, alguns anos atrás, que obrigava apenas, a partir de estudos feitos dentro do zoológico de Brasília, realizados pelo chefe de mamíferos de Brasília dentro da UNB, quer dizer, para pesquisar e fazer carreira, não tem problema. Mas para avisar o visitante daquele risco, não pode. Então, você compra um bilhete para o inferno. Você compra um bilhete ali... que não está sustentando os animais, a bilheteria. Que é insuficiente, né? É insuficiente. E não é esse o caminho. Então, eu abri uma ação e o Ministério Público de Brasília fez o quê com a ação? Junto com o governo do Distrito Federal. Arquivas. Carol, a gente está acabando o tempo aqui. A gente ainda tem muita coisa para fazer. Então, eu vou apresentar os livros agora que eu trouxe para as pessoas verem como sugestão. Aqui eu trouxe Arara Azul. Eu sou apaixonada por araras. Inclusive, uma vez no Clube Pinheiros, lá eles têm algumas araras dentro das gaiolas, e uma delas abriu as asas para mim, e eu quase chorei, porque a arara ela tem uma asa muito grande, e ela não foi feita para ficar em gaiola, sabe? Então, eu me comovi com o olhar da arara para mim, mostrando, tipo, eu não tenho que estar aqui dentro, entendeu? A arara ela foi feita para voar livremente. Inclusive, tem uma moça no Instagram que ela treina araras para voarem livremente por São Paulo, e elas vão e voltam para casa. Eu acho lindo o trabalho dela. É lindo aquele trabalho. Quem vive quer viver, quem tem asa quer voar. Alma dos animais, quer dizer, animal não é coisa mesmo, não tinha que ter dúvida disso, né? Não é mercadoria, atenção ao Ministério Público, o caso das girafas precisa caminhar, já morreram 4. Então, eu quero que você fale daqui a pouquinho sobre as girafas, da onça pintada também, que teve muita caça. Eu não sou a favor de governo nenhum que maltrate os animais. Resumindo, é isso. Então, sou totalmente contra a caça. Teve um aumento também dos assassinatos de onça nos últimos tempos, né? No último governo, infelizmente. Esse livro aqui, Amores Improváveis, é um livro lindinho que mostra a relação entre várias espécies. Aqui na capa
a onça junto com o cachorro. Então eles se dão melhor do que os seres humanos, inclusive. É uma Agora, nova era, os animais estão começando a se encontrar. até gato e cachorro estão se dando bem. Tá acontecendo. Esse aqui é A Cara do Dono, é um livro que eu ajudei a escrever, que eu contei a história dos meus gatinhos. Baleias, botos e golfinhos. Para quem não sabe, os golfinhos eles representam o amor na Terra. Eles são termômetros de amor na Terra. E eu já sonhei uma vez que as baleias estavam querendo fugir do planeta Terra. É mesmo? Porque elas não aguentam mais os seres humanos. Já sonhei. Sonhei que elas estavam em fila, tipo, pedindo para ir embora, sabe? Eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Tira daqui. Me tira daqui. Salve o meio ambiente são ideias para as pessoas. É interessante que são ideias para a gente ser mais sustentável. E por último, é um livro sobre pássaros, que eu sou apaixonada por pássaros e eu não suporto ir na Cobase e ver aquele monte de pássaro engaiolado também, pedindo para sair dali, né? E já está mais do que na hora de não existirem mais gaiolas, eu acho. Fala um pouquinho agora, Carol. Bela biblioteca essa. Tem mais em casa. Eu adoro esse assunto. Fala um pouquinho da girafa, como é que a gente pode fazer? Quais são os meios práticos para a gente conseguir ajudar essas girafas que tem lá? Tem 16 ainda, né? O Fórum Animal, que é uma ONG, importante ONG, Uhum. que atua no Brasil todo também. Ela é autora da ação para a remoção das girafas, para a soltura dessas girafas no ambiente mais adequado. Tá. Infelizmente, as girafas ficaram no meio do caminho dentro desse processo, né? Tá acima da capacidade do autor em demover o entendimento do Ministério Público. Uhum. O Ministério Público, na minha opinião, ele precisa ser cutucado pela Corregedoria do Ministério Público. Então, eu sugiro ao Fórum, se ainda não fez essa movimentação jurídica, que faça essa movimentação jurídica no sentido de levar à Corregedoria a questão sui generis da girafa. Sui generis porque ela, sim, foi apreendida. A mercadoria apreendida não volta para o lugar de origem e nem volta para quem traficou. Mas aí tem o conflito mas também não pode ir para um particular, porque lá também vai ser vista e alguém vai pagar para ver as girafas. Ora, gente, qualquer cenário de soltura, de aumento de espaço para elas é melhor do que o cenário em que elas se encontram. Elas estão nas mesmas baias desde o flagrante. Vai fazer o quê? 1 ano e meio ou 2 anos? Ou perto sem poder disso, se movimentar, sem poder se movimentar. E podem ficar até 18 atrofiadas, girafas, né? agora Nossa. são 14. Uhum. Então, é um trabalho belíssimo feito pelo Fórum. A advogada é a doutora Ana Paula Vasconcelos, tem toda a nossa admiração. Eu não interferi nessa demanda, porque eles acolheram essa demanda, e a gente confia que são providências fundamentais que eles estão tomando. Mas fica a nossa sugestão para dar uma cutucada. E a sociedade também, uma nova mobilização é super necessária. Uma nova mobilização em favor das girafas, porque isso ajuda no acolhimento do Ministério Público, que está observando também as redes sociais. Sim. Então, se a gente não aumenta o calor, fica lá. Fica esquecido, ciente, né? Fica no ciente. Fica ciente. Pior é falar que está ciente e não fazer nada, né? Aí o que fazer, né? Só corregedor mesmo. Carol, vamos agora para os tarôs, que a gente tem pouquinho tempo. Vamos ver que mensagem que a gente vai receber hoje. O tarô depois dessa polêmica toda, né? Porque são assuntos que precisam ser falados, discutidos e resolvidos, né? E a gente precisa se juntar de novo, a sociedade civil organizada, porque a gente se juntou a primeira vez e funcionou. Agora é a hora de remontar. Remontar esse quebra-cabeça. A gente precisa se acolher novamente para que a gente possa ter condição de acolher a agenda dos animais. Porque ficou visivelmente difícil falar em acolhimento sem autoacolhimento. Sim. Assim?
Assim, a Carol é uma pessoa que ela não tem muita afinidade ainda com esse mundo holístico, Não. mas eu vou introduzi-la a esse mundo. Já convidei ela para conhecer. Você precisa jogar uma Mahalila comigo, né? Eu sou facilitadora do Mahalila. Vamos É a jogar. jornada do herói. Tira uma cartinha, vamos ver o que o tarô de Osho tem para dizer. O que é o tarô de Osho? É um tarô, a gente chama de tarô Zen. É um jogo transcendental do Zen, que é uma cultura oriental. É esse tarô aqui. Orientação. E é o anjo da guarda. E eu chamei a Carol de anjo, ó. E é mesmo, né? São pessoas assim que fazem as coisas acontecerem. Vamos ver qual que é o recadinho. 3. Interessante. Eu não sei nada de signo. É um assunto que é sempre interessante, mas eu não entendo. Quero fazer então alguns cursos para me aperfeiçoar. Sim. Vai escolhendo aqui das fadinhas que eu tô demorando para encontrar esse aqui. Enquanto isso, vamos lá. Eu vou olhar aqui no... Vamos lá. Orientação. Eu tenho que escolher das fadinhas? Orientação, uma fadinha. Orientação. Achei. 163. 163. Lembrando que é um recado para todo mundo. Qual que você tirou? Deixa eu ver. As fadinhas. Keep up your health. Vamos ver. Você fala bem inglês? Não. Também não, mas a gente vai tentar traduzir aqui. Vamos lá, a gente consegue. Orientação. A figura angelical que aparece nessa carta com asas coloridas como arco-íris representa o guia que cada um de nós traz dentro de si. Como acontece com a segunda figura no plano de fundo, ele se manifesta porque estamos acostumados a receber nossos sinais mais do mundo exterior do que dentro de nós mesmos. A verdade do seu próprio ser mais profundo está tentando mostrar-lhe o caminho a seguir nesse exato momento. E quando essa carta aparece, significa que você pode confiar na orientação interior que lhe está sendo dada. A Carol, inclusive, ela vê muito meia-noite, né? 00, né? E a gente leu aqui que é exatamente isso, que ela está no caminho certo para continuar assim. Essa orientação vem por meio de sussurros e algumas vezes podemos hesitar sem saber se compreendermos corretamente. E eu sempre falo que a primeira voz que vem para a gente, Carol, isso já é um grande aprendizado, é a nossa intuição e a voz correta. A segunda voz que vem é a dúvida. Então, a dúvida geralmente é o diabinho tentando te desviar do caminho certo. Então, isso é muito perfeito. As indicações, porém, são claras. Segundo o seu guia interior, você se sentirá mais pleno, mais integrado, como se estivesse se movimentando a partir do centro do seu próprio ser. Se você acompanhar essa célula de luz, te conduzirá exatamente para onde você precisa ir. Ou seja, ouça essa primeira voz que te aparece. Você sente necessidade de procurar orientação porque não sabe que seu guia interior está escondido dentro de você. É necessário encontrar esse guia, que eu chamo de a sua testemunha. Chamo também de seu Dharma, seu Buda interno. É preciso acordar esse Buda, e a sua vida será banhada de bênçãos de graças. Sua vida se tornará radiante de bem, de divindade, muito mais do que você seria capaz de imaginar. É quase como luz. Se o seu quarto está escuro, basta trazer luz. Até uma pequena vela servirá, toda a escuridão desaparece. Alguma vez você já se perguntou onde fica a porta? Você simplesmente levanta e sai. Não dedica um pensamento sequer a semelhante questão. Você simplesmente vê e não existe nem mesmo um lampejo de pensamento. Você simplesmente sai. É o que eu falei. Se você realmente ouve essa primeira voz que vem, a vida ela se torna mais clara porque você começa a enxergar sinal em tudo quanto é lugar. É uma frase que você vê na rua, é um livro que você pega por acaso, é uma pessoa que você encontra. Então, o universo ele vai trazendo sinais que te direcionam e aí você vai ter essa tranquilidade interna de sim, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no lugar certo. Agora vamos ver as fadinhas, o que elas querem dizer. Vamos lá. Interessante. Keep. Você fala inglês bem? Deixa eu pedir ajuda dos universitários. Peraí, keep.
Deixa eu ver. Agora escolhe mais um aqui que é das pedras filosofais. Peraí. Oi? Lê de novo? O quê? Essa carta? Kick up your heels. Chute os seus demônios? É isso? Solte os seus demônios. Jogue para fora seus demônios. Bote para fora seus demônios. É isso? É isso? Hell é inferno, não é? Hã? Keep. Deixa eu ir de novo aqui essa parte demora um pouquinho. KL. Achei. Significado da carta. Your soul longs to celebrate and have... A sua alma deseja celebrar e se divertir. As fadas pedem para você chamar seus amigos para comemorarem juntos e saírem para fora. Tá vendo? E foi aniversário dela esses dias. Ela já fez isso, né? There's always sempre existe alguma coisa para comemorar. E essa carta fala para você fazer isso agora. A sua alma precisa de novas aventuras. Ela se sente excitada com novas aventuras. Faça uma viagem, que você já fez, né? Porque você está em São Paulo, né? Vá para alguma festa. Ou solte seus demônios e coloque-se para dançar. É isso que essa carta quer dizer. Que interessante. Algumas vezes nós procrastinamos a nossa hora de lazer pessoal. Então, provavelmente uma pessoa que nem a Carol, por exemplo, e outras que estão nos assistindo, são pessoas que se dedicam muito a uma causa externa e esquecem, às vezes, de relaxar e de se cuidar. Isso me diz muito, sabe por quê, Cris? Porque a Confederação Brasileira de Proteção Animal está iniciando um processo novo, né, que é comemorativo. A gente está lançando o selo, o certificado e a premiação de empresas, indústrias e parlamentares que estão contribuindo com os animais. Que legal! E aí, isso é realmente uma fase... uma celebração. É uma fase de contemplar e celebrar, compartilhar e celebrar com quem está contribuindo. E dar para essas pessoas o reconhecimento. Sim. Então, isso tem muito a ver com as providências que a gente está tomando agora com a Confederação. Que legal, olha. Você vê que nada é por acaso mesmo. Sim. Que tem a ver com celebração. Que é uma festa anual que vai premiar essas empresas, essas pessoas que fizeram e que fazem algo a mais e que fazem a diferença para os animais no Brasil. Estimulando que continuem fazendo e que aumentem o aporte desse engajamento. Muito bem, adorei. Então, a gente está realmente se permitindo celebrar com quem faz. Sim, reconhecimento, né? O reconhecimento ele é importante. Porque você estimula outras pessoas. Essa carta ela fala principalmente que, assim, que é um momento que você tem que olhar para você. Então, assim, não é para a confederação. Essa carta está falando para você relaxar um pouquinho, vai se divertir, vai fazer uma massagem, vai passear, né? E aí depois você comemora e aí você vai ter força e vai ter ânimo para cuidar da confederação com mais entusiasmo, inclusive, né? Então aqui está falando para você se cuidar e para quem está ouvindo. Vou fazer isso. Para continuar. Vai se divertir e vai dar tudo certo. Quer ver? Agora aqui... Hoje eu tenho uma festa para ir. É? Que bom, tá vendo? Raríssimo momento. Saiu a água. Ela tirou a pedrinha da sereia. É um triângulo ao contrário. Os acontecimentos podem fluir sem esforço. Adapte-se, seja paciente e permaneça persistente. Sinta suas emoções e libere-as. A água tem tudo a ver com as emoções. O elemento água representa aquele aspecto da matéria, aqueles aspectos que são úmidos, fluidos e umectantes. Está estreitamente ligado à fase de ablução, quando a matéria primordial é lavada de suas impurezas.
Durante as operações de destilação, a água evapora e cai em condensação no alambique, porque isso aqui é o laboratório do alquimista, esse livro, tá? Certo. Refinando ainda mais as substâncias. Esse elemento é tradicionalmente ligado ao amor e às emoções. Então, enquanto o nosso planeta aquoso flutua no espaço, enormes oceanos coroados de nuvens sobem e descem sob a influência da Lua. Desde o borbulhar alegre de um regato na montanha e do véu cascateante de uma cachoeira, até o correr poderoso dos rios e a eterna ida e vinda das ondas do mar, a água detém muitas lições. Suas tempestades turbulentas e ressacas perigosas exibem como força poderosa. Aliás, hoje estava previsto chover, não choveu, graças a Deus. Ela dança em torno, sobre, abaixo e através de qualquer obstáculo que encontra em sua jornada contínua e para o mar. Em sua persistência e resistência infinitas, ela consegue entalhar desfiladeiros. É você com a sua luta, né, também. Você persistindo, você vai conseguindo chegar onde você quer. E com ação suave, alisa superfícies mais duras até que atinjam formas fluídas. A água é paciente e poderosa ao mesmo tempo. Como uma chuvarada repentina, a liberação de emoções pode auxiliar no alívio do estresse e lavar velhos entulhos. Em tranquila reflexão, mergulhe naquele poço profundo de sentimentos e intuitivamente puxe um curso apropriado de ação. Que lindo! Isso, legal, né? Isso me trouxe um sentimento de fé, porque a gente às vezes fica muito agoniado, é uma agenda de muita agonia, né? E de muitas vezes você não tem força, né, sozinho para resolver os assuntos. Ninguém tem. E isso me traz a fé, assim, Deus faz, né? A gente só tem que se movimentar. Deus é que faz, ninguém é herói. Eu já tenho uma outra frase. Dos animais, nem dos seres humanos. Levanta e faz sua parte, que Deus faz tudo. Sim, no tempo dele. Dizem que a gente não tem tanto livre-arbítrio assim, a gente só tem 5% de livre-arbítrio. Deus já faz 95% e a gente ainda não faz direito os nossos 5%. Só que eu digo que nós somos Deus em ação. Né? Deus, ele está em cada pessoa e cada um de nós é uma fagulha de Deus. E ele se experimenta através de cada um de nós, através dos nossos dons e talentos. Então, seja Deus em ação na sua melhor versão. Acho que é isso. Que lindo. Né? Então, quero agradecer todo mundo que está aqui. Grande beijo. Carol, muito obrigada. Obrigada, adorei nossa gente, conversa. Sempre aprendo muito contigo. Paciência, pelo carinho, pelo acolhimento, essa tônica do acolhimento. Sim. Vamos nos acolher. Vamos nos encontrar mais, tá? Que eu vou te acolher mais ainda. Vamos nos encontrar, vamos nos acolher, vamos entender um pouco. Vamos nos unir. Vamos nos unir de novo. Para a gente dar mais um passo, um de cada vez, crianças que somos, nas nossas caminhadas. E aspirações. Cris, obrigada. Obrigada. Gente, você é maravilhosa. tchau. Você também.